Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje vamos dar um assunto que, apesar de ser um assunto novo, não é um assunto que está muito distante do que vocês conhecem. A gente já estudamos os atos da fala, as frases, o contexto, e durante esse assunto a gente viu os tipos de frases, né? Vimos que existiam frases incompletas, que eram frases de circunstância também, né? E elas precisam do quê? Elas precisam de um contexto para que façam sentido, tá? São as frases incompletas, elas precisam de algo antes ou algo depois para que elas façam sentido. Por exemplo, se eu digo a palavra fácil, só isso, só fácil. Ela pode ser uma frase ou não, se ela tem um contexto antes dela, se ela tem algo que foi dito antes dela. Então, por exemplo, se viesse com a frase antes, o que você achou? E a outra pessoa responde, fácil. Isso seria o contexto, né? Como aquela mensagem foi entregue, tá? E temos as frases completas, que são as frases que têm um sentido completo nela por si só, que ela não precisa de um contexto, tá? Essas frases completas, elas são independentes por si só, elas não precisam desse contexto. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é oração e período. Abram o livro de vocês na página 50 e acompanhem aí comigo, tá? As frases formalmente completas, elas costumam ser chamadas também de períodos, tá? Que é as frases que eu acabei de dar exemplo para vocês, as frases completas. Aquelas que, por si só, ela já tem um sentido. Ela não precisa de nada antes, nem nada, algo depois, tá? Se eu digo eu comprei um gato. Pronto, tem sentido. A frase está ok. Não precisa de outras coisas, né? Antes. Elas possuem estrutura completa. Na prática, essas frases completas costumam se estruturar em torno de um verbo, tá? Isso é o que estrutura ela. Lembram da conjugação verbal? Aquele negócio de eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Isso é a conjugação verbal. O verbo, eles podem ser três coisas, tá? Basicamente, a base do verbo é nessas três coisas. A primeira delas é uma ação, ou seja, pular, cantar, brincar, levantar, se abaixar, abaixar-se no caso, né? Dirigir, rir, falar, gritar, tudo isso são ações, são coisas que fazemos, tá? Coisas que fazemos ou são feitas conosco. Isso é um verbo, essa é a primeira. Depois a gente tem o que? Tem fenômenos da natureza, tá? Fenômenos da natureza. E quais são esses fenômenos? Chover, nevar, entardecer, amanhecer, madrugar, tá? Anoitecer. Tudo isso são o que? São fenômenos da natureza que são também verbos, tá? Eles também estruturam frases, eles também estruturam o período, eles podem ser o alicerce desse período, podem ser a base dele, tá? A gente também tem, os verbos também podem ser estado, tá? O estado que eu falo aqui não é o estado de onde a gente mora, ou estado de Pernambuco, do Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, não é esse estado que eu estou falando. O estado é como a gente está, o estado de estar, tá? Se eu digo alegrei-me, alegrei-me, alegrar não é uma ação, é um estado, eu fiquei alegre, entristeci-me, eu me entristeci. Isso é o quê? Isso é uma ação? Eu fui lá e me entristeci? Isso é uma ação? Não. Isso é um estado, é como eu estou. Deitei-me, me deitei, eu fui me deitar. Deitar é o quê? Deitar é um estado, eu estou deitado, tá? Eu fui é uma ação, né? Se eu digo essa frase, eu fui deitar na cama. Se eu digo essa oração, eu fui deitar na cama. Eu
Fui, fui é uma ação, tá? Logo temos um verbo. E deitar também é um verbo. Por quê? Porque deitar é um estado, né? O estado deitado, tá? Levantado, sentado, tudo isso. Levantei-me, sentei-me, tudo isso são ações verbais, tá? E por que eu estou explicando isso tudo? Porque vocês têm que ter o conhecimento do que são verbos antes da gente partir para o próximo ponto. Porque a oração se baseia completamente no verbo, tá? A principal coisa que tem que ter na oração, para ela ser uma oração, ela só é uma oração se tiver verbo. Se na frase tem um verbo, essa frase é uma oração. Então, toda oração é uma frase? Sim. Toda frase é uma oração? Não. Para uma frase ser uma oração, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter um verbo. A oração, qualquer oração, já é uma frase, tá? Então, é isso. E o período, pessoal? O período ele pode ser classificado como simples ou composto. O período são essas informações completas que nós damos. Elas podem ser uma frase, duas, três, tá? Se a gente tem um período que é formado com uma só oração, ou seja, um assunto inteiro como é dito inteiro por uma oração só, a gente classifica isso como um período simples. Se temos mais de uma oração, a gente pode classificar ele como período composto, tá? Tiver duas, tiver três, tiver quatro, tudo isso são períodos compostos, tá? No livro aqui a gente tem exemplos de períodos simples e compostos, tá? Vamos ver os simples aqui, ó. Como vão as coisas na sua casa? Isso aqui é um período simples, tá? Como vão as coisas na sua casa? Terminou o assunto, aí logo acabou, né? Aí, período simples. Agora, vamos ao cinema hoje. Vamos ao cinema hoje. Vamos é nosso verbo. E a gente tem novamente aqui um período simples. Agora vamos ver como são os períodos compostos. Ó. Ele acordou cedo, fez a barba e seguiu para o trabalho. Temos três verbos aqui. Acordou, fez e seguiu. Três verbos, tá? Então, isso aqui é um período composto. É um exemplo de um período composto. Ó, parece que finalmente as coisas acalmaram. Isso é o quê? Período composto. Por que é um período composto, professor? É composto porque tem mais de um verbo, tem mais de uma oração. Tendo mais de uma oração, a gente sabe que é um período composto, tá? Simples, fácil, né, pessoal? A única coisa que vocês têm que fazer aqui para aprender é reconhecer os verbos. E isso a gente reconhece por nossa realidade ao nosso redor. A gente sabe o que é uma ação. Uma ação é o quê? Fazer algo ou algo ser feito. Mesa é um verbo? Não, né? Mesa não é um verbo porque mesa não é uma ação. Tá? Mas se eu digo eu fiz uma mesa, fazer é uma ação? Sim, fazer é uma ação. Por quê? Porque eu fiz a mesa, eu fui lá e fiz. Tá? Isso é uma ação. Se eu digo eu me sentei, eu estava de pé, eu fui lá e me sentei. Isso é um verbo, isso é uma oração. Tá? Se eu digo li um livro, ler é uma ação. Logo, ler, isso é uma oração. Agora, se eu digo choveu ontem, isso é uma oração? Sim, choveu. Por quê? Porque choveu é um fenômeno da natureza. Chover, tá? O fenômeno da natureza. Aí a gente não tem quem chover, né? Chover choveu. Choveu ontem, tá? Isso é uma oração. Por quê? O chover é um verbo. É um verbo que é um fenômeno da natureza, tá? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu peço para que vocês, além de terminar de ler o texto, né, terminem o exercício da página 51. Leiam o texto, né, da página 51 e respondam o exercício da página 52, 53, que termina na 54. Na próxima aula eu irei
fazer a correção em conjunto com vocês. Uma das turmas de vocês eu já passei esse exercício para fazer em sala de aula, porque vocês estão um pouquinho mais adiantados. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e tchauzinho.